Boa tarde, vamos dar início a mais uma entrevista do projeto MEM News. Hoje temos aqui mais uma entrevistada, a Bárbara, a quem agradeço desde já a disponibilidade. E vamos começar a nossa entrevista com algumas perguntas de introdução pessoal e de contexto. Portanto, eu começaria por perguntar à Bárbara se nos pode contar um pouco sobre si, portanto, nome, idade, local de nascimento, profissão, nível de escolaridade, estas perguntas um pouco mais de contextualização. Boa tarde, o meu nome é Bárbara, nasci em Lisboa, mas vivi praticamente a minha vida toda no Porto, desde os 4 anos. Para já tenho o 12º ano, apesar de ter andado na faculdade durante uns anos, não terminei a licenciatura em Bioquímica. Neste momento estou quase a terminar o meu curso em auxiliar de veterinária e depois talvez seguir mais por essa área, mas assim... Ok, muito bem. Agora perguntava-lhe como era o seu contexto familiar e em que ambiente cresceu, portanto, alguma coisa relacionada com a profissão dos pais, com quem vivia, se já saiu de casa ou não, se ainda reside com os pais, alguma informação deste género para nós contextualizarmos a entrevista. Eu vivi a minha vida toda com a minha mãe, tirando 2 anos, em que vivia em Macau, na China, com o meu pai. Atualmente ainda vivo também com a minha mãe e com o meu padrasto e com a minha irmã em casa também, mais nova. Ok, muito bem. Relativamente ao seu percurso escolar e profissional, já nos deu algumas informações sobre esta questão, portanto, esta parte de contextualização fica devidamente tratada. Bom, passando à ênfase principal da entrevista, que tem a ver com a sua memória de consumo de notícias, tendo em conta que ainda é muito jovem, talvez não tenha memórias muito antigas, mas terá certamente algumas memórias relativamente à sua infância e a quando era mais jovem ainda. Portanto, eu começava por perguntar se a sua família se interessava por notícias quando era criança, quando era adolescente, se tem memória deste tipo de interesse por parte da sua família, se havia comentários das notícias em casa. Sim, nós temos muito o hábito de jantar a ver as notícias, é aquela espécie de tradição, por isso é algo que eu estou habituada ao jantar, mesmo eu própria quando estou sozinha, acabo por fazer a mesma coisa por já ser aquele hábito. Certo, portanto na televisão. Algum tipo de notícias especificamente, sei lá, política, sociedade, desporto, crime, acontecimentos internacionais, havia algum interesse específico por algumas notícias em particular ou viam o espaço noticioso todo? É mais o geral, sim. Mais no geral, ok. Portanto, o meio que usavam em casa para acompanhar as notícias era preferencialmente televisão? Sim, maioritariamente. Por vezes, pronto, o telemóvel acaba por ser hoje em dia também um bom meio de ver notícias, principalmente no meu caso e no caso da minha irmã. Seguimos mais até o telefone, mas em casa por norma é a televisão. Mais a televisão, ok. Tem ideia dos tempos da sua infância, ou adolescente, ou mais jovem ainda, tem ideia de algum jornal, de algum programa de televisão, algum locutor ou algum jornalista em particular que lhe tenha deixado memórias? Nós às vezes tínhamos os preços lá em casa, costumávamos ter, assim, eu própria acabava por ver aquela versão juvenil da Visão, mas era mais pela parte não tão educativa, se calhar. De entretenimento, mais eventualmente, ok. Mas de resto penso que não. Ok, muito bem. E no seu caso, Bárbara, quando é que começou pessoalmente a interessar-se por notícias? Porque uma coisa é nós estarmos em casa e a televisão está ligada e faz parte de uma espécie de um ritual ou de uma rotina, não é? Mas quando é que começou ativamente a interessar-se por notícias? Eu penso que foi na altura em que fiz 18 e veio aquele peso de votar, então senti a necessidade de me estar um bocadinho mais atualizada mesmo a nível europeu e tudo mais, porque as minhas primeiras eleições, se não me engano, foram as europeias e na altura eu sentia que não estava informada, que não estava atenta àquilo que se passava à minha volta e a partir desse momento então foi quando eu comecei a tomar mesmo mais atenção às notícias, a ver debates e tudo mais, foi mais por aí. E depois criou-se também o hábito em mim. Ok. Mas por ter necessidade de se informar acerca de uma situação específica.
E recorda-se nessa altura, pronto, 18 anos já foi há algum tempo, recorda-se nessa altura quando decidiu procurar mais informação ativamente, que meio é que escolheu para o fazer? Portanto, disse-me que começou a prestar mais atenção a debates, portanto, televisão. Sim. Mas começou a tentar cruzar essa informação com outros meios, eventualmente? Sim, na internet. Na internet? Maioritariamente. Na altura, pronto, foi procurar mesmo páginas específicas. Certo. E depois começou a aparecer no telemóvel. Sim. Acaba por depois nos dar até a informação que nós procuramos. Então foi um bocadinho por aí. Ok. Relativamente à sua adolescência e à sua juventude, tem ideia de, por exemplo, ler jornais ou revistas informativas em casa, na escola, no café, na universidade, na biblioteca, nos transportes? Tem ideia de aceder a isto fora do seu contexto doméstico ou não? Ou assim, a única altura que eu poderei ter visto fora de casa será mesmo, que é um sítio se calhar um bocadinho estranho, mas o cabeleireiro. Muitas vezes lembrava-me de estar lá enquanto estava a ser atendida, eles tinham revistas e jornais. Revistas e até atualizadas, não é? E era mais por aí. Ok, sim. Ok, muito bem. Relativamente a outro meio de comunicação, que é a rádio, tem ideia de escutar noticiários na rádio, nessa altura, ou nem por isso? Não. E qual é a sua relação com a rádio neste momento, se é que ela existe? Ouço muito pouco. Okay. Hoje em dia não ouço quase rádio, a não ser certos programas, podcasts muito específicos. De resto, sei que por vezes quando ando com a minha mãe, ela ainda ouve as rádios, mas mais por causa da música do que propriamente pela informação de... Ok, mas não liga à rádio? Não. Ok, muito bem. Portanto, os programas de notícias na televisão, já me disse que a televisão foi eventualmente um meio preferencial para aceder a eles. Em que canais é que normalmente ouve as notícias? Porque por vezes nós temos a tendência a ligar sempre no mesmo canal para... Tem um desses canais preferidos? Sim, para lá em estas casa coisas? é então, SIC. Tem a SIC? Sim, a minha mãe é muito... Ela escolheu aquele e agora é o que sente necessidade de ver. Não há assim mais nenhum... E faz a mesma coisa, no seu caso. Se estiver sozinha em casa e quiser ver as notícias, liga na SIC? Eu posso rodar um bocadinho mais do que ela. Às vezes a CNN, porque está a dar mais tempo. E se eu sentir necessidade de ver a uma hora que não seja a tradicional, posso ligar a CNN. Mas por norma também, se for na hora normal, meto a SIC, porque também é o meu hábito. Ok, mas não a SIC Notícias, a SIC Generalista? No horário das notícias. Sim. Mas, pronto, também certamente resulta de um hábito em casa, mas também algum interesse ou algum gosto pela forma como as notícias são transmitidas, gostar do formato, gostar dos locutores, há algum Eu penso motivo? que já é o hábito ao formato. Ok. Ou seja, mesmo visualmente, acho que criou-se aquele hábito e ficou. Muito bem. Relativamente às notícias propriamente ditas, tem o hábito de falar sobre notícias com amigos, colegas, familiares, professores, não sei. Tem o hábito de discutir notícias com as outras pessoas ou apenas ouve, absorve e tira as suas conclusões ou discute-as ativamente com pessoas? Não, eu sou uma pessoa que gosta muito de falar sobre as coisas. Com quem fala? Por isso, um bocadinho de tudo. Nós gostamos muito de discutir à mesa. E depois acaba por ser no meu meio de amigos e mesmo no próprio trabalho, porque acaba por ser um trabalho em que eu tenho muito contacto social, então acabamos por falar de tudo um pouco. E as notícias, a política, vem tudo, eventualmente. E nota apetência por parte das outras pessoas por discutir estes assuntos ou nota algum desinteresse? Vai depender um bocadinho de pessoa para pessoa, mas por norma, sim. Ok, muito bem. Portanto, já me disse há pouco que acompanha também notícias na internet. Desde quando é que se recorda de acompanhar notícias na internet? Desde sempre? Tendo em conta a sua idade ou nem por isso? Primeiro a televisão, certo? Primeiro a televisão, sem dúvida. Depois, eventualmente, começou quando, eu diria, à volta dos 14, 15 anos. Foi quando começamos a entrar nas redes sociais, por exemplo, o Twitter e assim, acho que foi depois disso que começou a aparecer então a parte de obter essa informação também através da internet e tudo mais. Como uma forma de eventualmente confirmar o que estava a ver ou ver se havia outras opiniões? Sim. Acede diretamente a sites de meios jornalísticos
ou faz isto através de redes sociais? Portanto, vai diretamente a meios jornalísticos ou são as redes sociais que lhe transmitem determinados conteúdos? Por norma são as redes sociais, ou seja, eu sigo as páginas de alguns jornais e vendo os títulos das informações eu depois vou à página, mas não costumo ativamente ir ver quais é que são as notícias daquele dia à página do jornal. Ok. Muito bem. Portanto, já me mencionou que lia, que em casa tinha o hábito de ler o Público? Não. Expresso. Agora, lê jornais ou revistas em papel ou só online? Atualmente? Agora só online? Só online, sim. Só online, sim. Ok. E é assinante, subscritor? Não. Ok. Muito bem. Nas redes sociais que usa para se informar, qual é que diria que é a mais importante? Ou que acede com mais frequência e onde surgem mais conteúdos noticiosos, no seu caso? Neste momento o Instagram. Instagram, ok. Sim. Também um bocadinho do Twitter, mas ultimamente com a alteração menos, um bocadinho. Menos, ok. Por exemplo, o YouTube é uma fonte de notícias para si ou de confirmação de alguma coisa? Não normalmente? Ser, não? Ok. Facebook? Já nem uso. Ok. Muito bem. Já falamos sobre rádio. Que não houve, mas falou-me de podcasts. Falaremos sobre podcasts um bocadinho mais sobre esta questão. Portanto, costuma então ouvir podcasts de informação e de atualidade? Algum que ouça, assim de forma um pouco mais regular? De forma regular, não. É mais, eu acabo por apanhar um bocadinho da minha irmã, que ela é muito ligada à política e ao direito, e ela acaba por ouvir alguns. Sim. Não me recordo, ela ouve um da SIC Notícias, que é assim aquilo que eu apanho mais vezes. Ok. E de resto eu ouço mais o da Renascença, que não é a nível informativo de todo, é mais recreativo. É mais recreativo. Ok. Se bem que também, por vezes, usam conteúdos noticiosos para de alguma forma dar aso à criatividade. Ok. Muito bem. Vê telejornais ou programas de debate? Bem, agora temos muitos, não é? Mas em que situações é que presta mais atenção, eventualmente, a programas de debates ou programas noticiosos? Nestas alturas, ou seja, quando estamos perto de votações, eu gosto muito de me informar. Não baseio toda a minha informação em debates, mas acho que é importante também ver os candidatos a discutirem as ideias, por isso gosto muito de ver quando eles aparecem. Ok, muito bem. Recebe newsletters ou alertas noticiosos por e-mail ou por aplicações? Não. Ok, muito bem. Relativamente a notícias que tenham sido mais marcantes e o impacto pessoal que elas possam ter tido, recorda-se de algumas notícias, e aqui interessa-nos mesmo só o que lhe vier à memória. Portanto, recorda-se de notícias que lhe tenham causado um forte impacto, que ainda agora recorda? Assim, acho que as duas principais mais recentes é mesmo o início da guerra na Ucrânia. Certo. Acho que também por ser recente foi assim muito impactante. Obviamente o Covid, porque na altura alterou bastante as nossas vidas. Sim. Essas duas foram assim as últimas que eu me recordo que realmente tiveram algum impacto e que a pessoa, ao ver na televisão, se sentou na mesa e discutiu e teve o que é que vai acontecer agora, não é? Aquela questão de como é que vai seguir a vida depois disto. Acho que são essas duas principais, de resto. E lembra-se de procurar ativamente notícias sobre estas questões? Sim, principalmente o Covid. Eu lembro-me de sair da mesa a primeira vez que ouvi e olhar para o telemóvel e pensar, ok, vamos tentar confirmar e ir buscar mais meios de informação para tentar perceber qual é que seria realmente a veracidade e mesmo o que é que iria acontecer após. Ok. Portanto, acho que sim, foi. Ok, muito bem. Tem ideia de alguma notícia que tenha mudado ou influenciado a sua forma de ver o mundo ou até a sua vida pessoal? Sem ser mesmo essa, penso que ok. não. Muito bem. Acha que as notícias e a forma como as notícias nos são transmitidas moldam a forma como nós compreendemos certos acontecimentos? Sim, acho que sim. Acho que
hoje em dia, se calhar, o facto de termos as notícias na nossa mão automaticamente, sim, é quase que olhamos para elas de uma forma mais leve, acaba por não ter tanto impacto como se calhar para os meus pais e mesmo para os meus avós, que se calhar ao lerem as coisas nos jornais uma vez por dia e ficarem apenas com aquela informação que lhes era dita naquele curto espaço de tempo, poderia ter um impacto maior e até se calhar suscitava mais a conversa entre as pessoas. Certo. Para tentarem ter uma troca de informações que eu agora, se calhar, sozinha obtenho muito mais facilmente e não preciso de... Claro. Não sinto essa necessidade, se calhar, de ir buscar a informação às outras pessoas. Ok. As notícias ajudam a recordar a certos momentos históricos ou certos momentos pessoais, quando as houve, eventualmente? Algumas coisas, talvez sim, quando se fala de momentos importantes, quando chega à altura de... Sim. A televisão acaba por fazer esses pequenos, principalmente a televisão, acaba por fazer trazer certas memórias e tudo mais, que se calhar eu de outra forma não iria ver, sim. Ok. As perguntas seguintes têm a ver com a percepção da qualidade, a sua percepção relativamente à qualidade e à fiabilidade dos meios de comunicação. Portanto, a primeira pergunta seria: confia nas notícias produzidas por jornalistas profissionais? Sim, eu diria que sim. 100%? Se calhar não a 100%, Okay. Há sempre aquela dúvida no ar, mas maioritariamente sim, não tenho porque não sinto a necessidade de duvidar daquilo que é dito nas notícias, principalmente. Se calhar não acreditaria em todos os sites que leio na internet. Certo. Mas a parte de acreditar em canais de televisão, pelo menos aqueles 4 principais, eu diria que sim, que acredito. Que suscitam credibilidade. Sim. Há alguma hierarquia aí dentro? Há algum em que confie mais, eventualmente, televisão, então? Ou não? Se gostaria de acreditar mais naqueles que são chamados públicos, ou seja, a RTP, diria que se fosse para fazer uma escala, esse seria aquele mais credível, vamos dizer assim, mas eu penso que ambos estão todos no mesmo nível. Ok. E no seu caso, sente que essa sua confiança na credibilidade e na veracidade daquilo que lhe está a ser transmitido aumentou ou diminuiu à medida que o tempo foi passando? Ou não notou nenhuma evolução? Se calhar uma certa diminuição, porque as pessoas agora duvidam muito mais. E há sempre aquela questão do o que é que o dinheiro poderá fazer e trazer, e será que poderá moldar assim tanto e chegar também aos meios de comunicação, mas aquilo que diminuiu não é muito, ou seja, não me altera assim tanto a visão. Portanto, não houve assim uma alteração muito grande em termos da confiança que deposita nos meios. Ok. Bom, relativamente às notícias que amigos seus ou pessoas que conhece, por exemplo, partilham nas redes sociais, e também nós acedemos a notícias também aí. Costuma ler essas notícias, confia nelas, duvida, quando são encaminhadas por pessoas que conhece bem? Depende de onde vêm. Sim. Se vierem de sites em que eu se calhar não tenha tanta confiança, sim, coloco as minhas dúvidas, até porque, pronto, há sempre, a internet dá muita liberdade para se escrever aquilo que se quiser, por isso temos sempre de ter um bocadinho um olhar crítico sobre aquilo que aparece. Ok, muito bem. Relativamente à questão da desinformação e à questão de fake news, que são conceitos que a Bárbara conhece perfeitamente, acha que as redes sociais, por exemplo, são uma forma são um meio que dissemina com mais facilidade este tipo de conteúdos? Ou eles podem ser disseminados da mesma forma noutros meios? Podem ser, de qualquer forma, sim, mas eu penso que as redes sociais vieram trazer um bocadinho isso mais ao de cima. Lá está, é aquilo que eu estava a dizer, de nós hoje em dia podemos escrever o que quisermos e dizermos o que quisermos, e basta que tenhamos um grande número de gente a olhar para elas que quase que se torna como uma verdade e não é verdade. Sim, porque essas pessoas também têm possibilidade de as disseminar, não é? Partilhar. Com grande facilidade. E acha que isso é um risco real, é um problema sério, esta questão de fake news que parecem verdadeiras e de desinformação que também
pode ser tomada como credível, parece-lhe um perigo real, parece-lhe algo de preocupante? Sim, sem dúvida, já me aconteceu e até vejo mais na geração mais velha que nós acho que já estamos mais habituados a isso e a ter mais cuidado com isso, mas a geração mais velha acaba por olhar e confiar se calhar um bocadinho mais do que nós e acaba por ser perigoso porque depois é aquela partilha de informação e segue, eu sei, eu conto e depois vai seguindo e é um pouco complicado depois quebrar essa linha. Ok. Relativamente à importância de acompanhar as notícias, parece-lhe importante acompanhar as notícias regularmente e também da forma como nós temos hoje em dia a possibilidade de as acompanhar quase em cima do acontecimento por vezes. Parece-lhe que isto é benéfico, nós termos um acompanhamento das notícias tão passo a passo, ou se calhar aquele modelo que falava há bocadinho dos seus pais, mas se calhar até dos seus avós, em que era naquela altura e depois uma vez por dia e tal. O que é que lhe parece? Parece-lhe que é benéfico para a sociedade nós termos notícias constantemente? Se calhar não. Não sei. Queria mesmo a sua opinião. Sim, eu penso que às vezes não, outras vezes sim, mas eu acho que hoje em dia é muita negatividade, ou seja, aquilo que nós vemos nas notícias é tão negativo que o facto de estarmos sempre a levar com essa informação tira-nos um pouco aquilo que se calhar é a esperança para de algo melhor e eu vejo isso em casa, ou seja, estamos sempre a ver essas notícias negativas que depois parece que já não... que olhamos mesmo para a nossa vida, se calhar também de uma forma negativa. Isso eu não... Pronto, isso eu acho que não é muito bom, não é muito positivo. Claro que eu gosto de estar informada e sinto que é muito importante nós estarmos informados e termos essa informação e conseguimos partilhá-la. Se calhar não tão regularmente e se calhar alterar um bocadinho essas notícias para termos também coisas mais positivas. Eu se calhar começaria por aí. Ok, em termos de a percentagem das notícias negativas não devia ser tão superior e as notícias sobre coisas positivas também são notícias, não é? Portanto, talvez pudesse dar um bocadinho mais de ênfase a isso? Ok, muito bem. Relativamente ao modo como consome notícias hoje em dia e o modo como fazia no passado, quais são as principais diferenças, Bárbara, relativamente à sua experiência, à sua vida? Pronto, maioritariamente antes era mesmo a televisão só. Hoje em dia acaba por ter menos tempo para estar sentada em frente a uma televisão. Certo. Então acaba por ser mesmo o modelo do telemóvel e as notícias principais, mesmo o Google já nos oferece um bocado isso de pôr as notícias principais e até adaptadas àquilo que é normalmente aquilo que nós vemos. E depois as redes sociais, por isso há essa grande diferença. Assim, antigamente era maioritariamente televisão, hoje em dia, se tivesse de dizer, acho que até é mais o telemóvel. Ok. Portanto, se tivesse que escolher um meio de comunicação que mais a marcou até ao momento, o que é que diria? Está empatado entre televisão e redes sociais, se considerarmos o histórico? Sim, se fosse na adolescência eu diria a televisão. Mas agora, sim. Agora, claramente. Sim. Ok. Muito bem. Portanto, esses são os diferentes meios que usa para se manter informado. Considera vantajoso haver alguma diversificação nos meios que utiliza para se informar? Ou seria suficiente, por exemplo, aceder às notícias através da internet? Considera que há alguma vantagem em diversificar os meios? Eu penso que sim, porque hoje em dia, eu também já disse isso antes, é aquela questão de eles já trabalham um bocadinho por nós, ou seja, já nos dão a informação no telemóvel que nós, por norma, procuramos. Ou seja, se eu procurar mais sobre política, ele vai... Sim, o algoritmo vai facilmente perceber que é o que lhe interessa. Exato, não é? E dar mais informação sobre isso, mas eu não posso basear toda a minha informação apenas na parte política, por isso acho importante que haja também um canal de televisão que seja mais geral, ou seja, dê para toda a população e não se feche apenas aquilo que eu normalmente procuro ou outra pessoa procura, por isso sim. Ok. Bom, a Bárbara já, quando nos falou um pouco sobre o seu percurso, já nos disse que viveu fora de Portugal durante um período. Portanto, nesse período em que viveu fora de Portugal, notou alguma... E foi tempo suficiente, provavelmente, para ter uma opinião sobre isto.
Notou alguma diferença na forma como as notícias eram transmitidas, na forma como as pessoas acediam à informação e, no seu caso, acedia de forma diferente à informação quando esteve fora de Portugal, em Macau, não era? Sim, sim. Quando esteve fora de Portugal? Eu mantive mais ou menos os mesmos canais, porque também não percebia a língua lá, por isso não usava os canais de informação de lá. Maioritariamente era mesmo usar os de cá, SIC, a TVI, a RTP, etc. Só que como eram horas diferentes das minhas, a diferença horária de 8 horas, não era tão regular, não via tão regularmente, nem estava tão atenta às notícias como estaria cá. Não havia essa preocupação tão grande, até porque em certa parte as notícias de Portugal não nos impactavam tanto a nós como quando vivia cá. Ok, muito bem. Como vê a forma como os jovens, portanto, mais jovens do que a Bárbara, mais jovens ainda do que a Bárbara, como é que vê, portanto, quando fala com pessoas dessa idade, ou eventualmente até familiares mais jovens, como é que vê a forma como esses jovens se informam hoje em dia? Qual é a relação que essas pessoas têm com a informação? Na sua opinião, naturalmente. Maioritariamente redes sociais. Mas noto muito pouco interesse, se calhar até diria, pelo menos naquilo que eu conheço da geração mais nova, ainda não mostram muito interesse em procurar informação e ter informação. E a que tem é através das redes sociais. E penso que por vezes não tem aquela preocupação de ir verificar se a informação é real ou não. Essa é uma preocupação, se calhar até minha. Sim, e transversal. Sim. E transversal também, não é? Mas também, até certo ponto, pode corresponder a um processo de evolução relativamente natural, porque no seu caso também nos disse que só ao chegar ali aos 18 anos é que começou a prestar, de facto, atenção. A minha mãe já procurava antes e pode ser um bocadinho por aí. Sim. Ok. Pronto, apenas agora algumas questões relativamente à representação de género nas notícias. Portanto, como é que a Bárbara vê a representação das mulheres nas notícias em geral? Não sei se isto foi um tema que alguma vez lhe tenha ocorrido, mas ao ver notícias, alguma vez teve a sensação de que havia ali que as mulheres estavam a ser devidamente representadas ou que havia ali alguma questão que pudesse pôr em causa? Eu penso que quando era mais nova eu pensava num jornalista como um homem. Certo, por defeito. Por defeito. E não numa mulher. Certo. Hoje em dia já vejo as coisas de outra forma e penso que também já está a haver essa evolução na televisão. Apesar de que sinto que ainda vemos que, mesmo a nível da política, eu sinto que ainda há muito, não é, se calhar um desprezo é uma palavra muito forte, mas não há um cuidado tão grande para com as mulheres que são jornalistas. Eu penso que, principalmente nessa parte dos debates, vê-se muito a maneira como elas são abordadas. Eu penso que é um bocadinho diferente daquilo que seria se fosse um homem a fazer exatamente as mesmas questões e os mesmos pontos de vista. E isso ainda, pronto, tenho alguma pena em relação a esse assunto, mas é algo que está a evoluir e penso que nos próximos anos irá mudar. Espero. Sente que as notícias abordam temas relevantes para mulheres, por exemplo, da sua faixa etária em Portugal? Portanto, é evidente que nós não temos todas as notícias que existem, não é? Há sempre uma seleção, há um critério editorial para mostrar aquelas notícias e não outras. Portanto, a nível dessa seleção editorial, pensa que as notícias nos mostram coisas que sejam relevantes para mulheres da sua faixa etária? Sim. Se calhar é mais generalista do olhar para os jovens e não tão focado nas mulheres, mas sim, ou seja, nunca não me senti representada. Portanto, a pergunta seguinte seria: já se sentiu subrepresentada ou mal representada numa cobertura noticiosa? Para já ainda não. Ainda não? Muito bem. Ainda não. Acha que os meios noticiosos portugueses dão espaço suficiente para às vozes femininas? Não. Não? Ainda não. Acho que está a aumentar. Sim. Mas acho que ainda não é suficiente. Certo. Eu não tenho dados, nem
informação suficiente para garantir que há mais homens jornalistas, Sim. Mas lá está, aquilo que é a minha ideia e tenho desde pequena mesmo o jornalista é um homem por norma, mas acho que já se vê cada vez mais mulheres. Em todas as áreas? Sim. Ok, muito bem. Então, passávamos aqui para estas questões de conclusão, portanto, que são naturalmente mais gerais. Bárbara, acredita que o jornalismo atual cumpre bem o seu papel? Claro que pode querer redefinir a ideia de cumprir bem o papel, não é? Pois é um bocadinho complicado. Sim. Porque eu diria que sim e que não. Eu não, lá está, também não estou dentro do jornalismo para saber exatamente tudo o que se passa à volta, mas sinto que por vezes estamos sempre a repetir as mesmas coisas. E nesse aspecto eu sinto que às vezes há uma falha, porque acho que há muita coisa para se dizer e há muita coisa que ainda não foi dita e que nós focamos demasiado em certos aspectos. Por isso, se calhar diria que não, mas ao mesmo tempo sim, porque transmitem informação relevante. Por isso, são meios necessários. Ok. Por isso, também estão a cumprir o seu papel, se calhar não na totalidade. Ok. Muito bem. Última pergunta. Gostaria de acrescentar algo mais sobre a forma como vê o jornalismo e o consumo de notícias em Portugal? Acha que há alguma tendência que possa identificar ou não? Que as pessoas prestam realmente atenção às notícias, se têm uma atitude crítica relativamente a elas, ou se são consumidores mais passivos, ou se nota já algo diferente, eventualmente? Acho que já há um olhar mais crítico sobre o jornalismo e sobre as notícias em Portugal, e cada vez mais. Mas sinto que também que esse olhar crítico, se calhar, é mesmo da geração mais velha. Ok. A geração mais nova não tem essa preocupação e esse cuidado de se calhar ver com um olhar mais crítico, mais atento. Por isso não... Ok. Bom, muito bem. Dou por encerrada esta entrevista. Agradeço novamente à Bárbara por ter a disponibilidade e a amabilidade de estar aqui connosco durante este tempo.